Olá, criaturas! Na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre heredogramas. Heredogramas são formas gráficas de representar famílias consanguíneas em genética. Os heredogramas também podem ser chamados de genealogias ou árvores genealógicas. Existem vários tipos. Para a psicologia a gente pode considerar até laços afetivos, mas em genética são apenas os laços consanguíneos. Aqui nós temos as formas gráficas. O quadrado ou o escudo de Marte indicam o macho normal, não afetado pela característica. O quadrado ou o espelho ou o escudo de Marte achurado, pintado de preto, é o macho afetado pela característica em questão. A fêmea é representada por um círculo, a fêmea normal não é pintada, a fêmea afetada pela característica, ela é pintada ou achurada. Fêmea também pode ser representada pelo espelho de Vênus. Ligando um quadrado com um círculo, a gente tem um casamento consanguíneo. Sempre a gente liga casamentos consanguíneos quando os indivíduos têm prole. Um quadrado e um círculo ligados por dois traços significa que o casamento é consanguíneo. Então eles são parentes, primos, por exemplo. Quando a gente não sabe o sexo do indivíduo, não foi informado, a gente usa um losango. Os indivíduos pendurados nesta ordem, 1, 2, 3 e 4, são irmãos, contados da esquerda para a direita. O lado esquerdo é o mais velho, o lado direito é o mais jovem. Portanto, uma menina, uma menina, uma menina e um menino, que é o caçula. Sendo que apenas uma dessas aqui é afetada pela característica em questão, porque é a única que está pintada. A fêmea portadora de uma característica da herança do cromossomo X, ela tem um ponto no meio. Os gêmeos que são diferentes são ligados, porém não tem um traço que os une. Os gêmeos bivitelinos ou dizigóticos. E os gêmeos monozigóticos ou univitelinos, que são os gêmeos idênticos, eles têm um traço que unem. Agora eu vou construir esse heredograma com vocês. Ele tem 3 gerações. E aí a gente tem que montar as características e os genótipos dos indivíduos aqui. Vou fazer com vocês, tá bom? Vamos considerar a característica miopia para esse heredograma. Tá? Então, onde a miopia são os indivíduos pintados, tá? E os não míopes, os normais, são os indivíduos não pintados, já que a característica em questão é miopia. Primeira coisa que a gente tem que fazer é numerar os indivíduos de um heredograma para que a gente possa chamá-los de alguma coisa. A gente numera da esquerda para a direita. Os indivíduos, então, estão numerados. Indivíduo 1 é avô de indivíduos 7, 8 e 9. Né? Essa geração é a geração mais antiga e essa é a geração mais jovem. Esse casal 1 e 2 teve 3 filhos, filho 3, 4 e 5. A filha 5 se casou com o indivíduo 6 e tiveram também 3 filhos. Vamos lá, então. Vamos começar com os indivíduos míopes, porque é mais fácil de representar, já que a gente sabe que todos os pintados vão ser Mzinho, Mzinho. Mzinho, 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 Mzinho e Mzinho, Mzinho. Todos os demais indivíduos têm pelo menos um Mzão, né? Um alelo dominante, já que eles são normais. A gente nunca deve escrever dentro dos símbolos, tá bom? Na televisão pode, porque depois dá para apagar. Completados com os alelos dominantes, a gente tem que ver qual é o alelo que segue, né? O segundo alelo de cada indivíduo que tem a característica dominante. E a gente vê isso através da prole. O indivíduo 1 é Mzão, porém ele tem os filhos 3 e 4, que é Mzinho e Mzinho. Um Mzinho recebeu da mãe e o outro Mzinho recebeu do pai. Portanto, esse homem tem um Mzinho, ele é heterozigoto. Indivíduos 5 e 6 tiveram filhos míopes, portanto, ambos têm que carregar o alelo recessivo Mzinho. O indivíduo 8, ele pode, como ele é filho de heterozigotos, ele pode ser tanto Mzão, Mzão ou Mzão, Mzinho. Ele pode ser homozigoto ou heterozigoto. Para a gente descobrir só se ele tiver um filho. Então a gente não coloca quando a gente não tem certeza o segundo alelo, a gente põe um traço.
Vamos fazer então o cruzamento dos indivíduos 5 e 6 para ver as probabilidades de nascerem esses filhos aqui. No cruzamento então, indivíduos 5 e 6, heterozigotos, emisão Mzinho, emisão Mzinho. A gente vai fazer dessa forma. Faz o cruzamento, que vocês já sabem, 75% de chance de serem normais, 25% de chance de serem míopes. Aqueles indivíduos aqui, ó, que são 9 e 7, fazem parte dos 25% de chance de serem míopes. O indivíduo 8, a gente não sabe se ele é emisão ou se ele é emisão-emizinho, mas ele tem uma chance em 3 de ser homozigoto dominante. Por que uma chance em 3? Porque ele não é míope, a gente não pode considerar essa chance aqui. Ele nasceu e ele é normal. Portanto, 1/3 de chance de ser homozigoto dominante e 2/3, 2 em 3, de ser heterozigoto. Ele tem essas probabilidades. A gente só vai confirmar se ele é heterozigoto ou homozigoto quando ele tiver prole. Para finalizar, eu vou dar uma dica de como descobrir se a característica em questão é dominante ou recessiva. Nesse heredograma que vimos há pouco, a característica em questão é recessiva. Mas por que eu disse? Vamos descobrir. Assim, ó, toda vez que tiver filho diferente dos pais, a característica do filho é recessiva. Então, casal 5 e 6 não tem a característica em questão. Porém, os filhos 7 e 9 têm. Se eles têm, eles são recessivos. Então, a característica em questão é recessiva. Eles são recessivos, os pais são dominantes e heterozigotos. Se a característica em questão for dominante, não existirá no heredograma um filho diferente dos pais. Portanto, sempre procurem filho diferente dos pais para saber se a característica do heredograma é dominante ou recessiva. Essa foi a aula de hoje, espero que tenham compreendido heredogramas e genealogias em genética.